Pessoal, como vai todos? Estamos aqui novamente para a gravação do nosso próximo vídeo, eu, Ricardo Assunção, no canal Despertar. Antes, porém, eu quero fazer um esclarecimento em relação a esse trabalho. Já sabíamos que os temas que nós abordaríamos aqui traria certas relevância no sentido de algumas pessoas ficarem na dúvida ou concordarem ou não em relação às questões que são abordadas nos vídeos. E nós queremos apenas esclarecer que a intenção do nosso canal, conforme é repetido todos os dias, é te motivar, é te auxiliar, é te esclarecer, é te impulsionar a algum tipo de dificuldade que você esteja vivendo, e não temos a intenção em absoluto de afetar qualquer tipo de pessoa física ou qualquer tipo de seres de qualquer espécie. Enfim, entendam como quiserem. A intenção absolutamente é crescermos juntos. Eu tenho repetido isso. Quando eu falo, eu preciso ouvir o que eu falo e sou o primeiro necessitado de tudo que é dito aqui, de tudo que é feito aqui. É bom que se diga, porque estamos no processo. E é bom que se diga que quando você se encontra onde nós estudaremos hoje, no planeta que nós estudaremos hoje, com a nomenclatura que nós estudaremos hoje, nós nos percebemos também fazendo parte desse processo de necessidade de crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema de hoje fala de um planeta de provas e expiações. Nomenclatura estranha, né? Essa nomenclatura faz parte de uma classificação que os espíritos nos orientaram e que o nosso planeta está classificado. Provas. Ao pé da letra, poderíamos dizer que são obstáculos, são situações que nós deveremos ao longo das nossas paragens físicas ter que vivenciar. Aquilo que você está agora vivenciando. Somatório de coisas que fazem parte, de dificuldades, de opções que fazem parte da sua vida. São provas. Nós chamamos de dificuldades, né? E expiações, ao pé da letra, é uma palavra bem forte. Ela tem uma relevância com a palavra castigo, com a palavra pena, mas que na linguagem espiritual suaviza-se por oportunidades de conviver com aquilo que anteriormente eu me equivoquei, mas que agora, por ter esse processo da oportunidade, eu começo a refazer os caminhos que eu possa ter estragado, que eu possa ter me equivocado em tempos e paragens anteriores. Então essas duas palavrinhas unidas fazem o que é a nossa vida. E eu acho importante, independente de você ser espiritualista ou não, nós conhecermos a classificação do nosso planeta para entendermos o que aqui se encontra, para responder uma série de perguntas que nós fazemos, que as pessoas mais comuns fazem em relação à vida em si. Por que tantos obstáculos? Porque a nossa vida é um conjunto de solicitudes em relação a crescimento, que a gente fala tanto aqui, e esse crescimento ele está direcionado com os processos de obstáculos, de dificuldades. Quando a gente modifica o tema dificuldade por prova e absolutamente faz compreender que essas dificuldades, que é o passaporte, que é o trampolim, que é a via que nos conduz ao crescimento espiritual. Não paramos ao longo da nossa existência de ter obstáculos, de ter dificuldades. Aí a gente passa a ter certos conceitos e a desmembrar certos conceitos. Quais são esses conceitos? O primeiro deles que poderíamos questionar: existe castigo na lei de Deus? Absolutamente. Eu acho que já é concordância por todos de que essa palavra, que é antiga, que era muito utilizada, que era muito questionada, já ficou claro na mente de todas as pessoas de que o castigo é algo que assevera maldade, que assevera sentimentos que não têm relação direta com o nosso Criador. O nosso Criador substitui a palavra castigo por palavra oportunidade. E isso
nos é dado diariamente quando acordamos. Cada dia que você acorda é um nascimento novo, é uma oportunidade nova, é uma classificação que os espíritos passaram a nos orientar e passou a suavizar a nossa situação. Trocamos a dificuldade por provas e trocamos a expiação por oportunidades. Isso facilita o entendimento e o crescimento nos processos que fazem parte da nossa vida. O planeta ele é classificado também em 3 estágios. Poderíamos dizer outros mais, mas esses 3 estágios, ele nos dá uma conformidade, nos dá um aperfeiçoamento a nível de entendimento que facilita o nosso caminhar diante dessas provas, que vocês chamam de dificuldades. A primeira delas é chamar o nosso planeta de hospital. Hospital porque todos os viventes do planeta Terra têm algum tipo de diagnose. Alguns estão tratando, se compreendem doentes e percebem a necessidade de melhorar-se. Lógico que os níveis de dificuldades e de doenças físicas ou espirituais, elas são diversas. Nós percebemos isso ao longo do nosso planeta. A outra nomenclatura que o planeta é chamado é um planeta que é uma penitenciária. Por que uma penitenciária, Ricardo? Porque a reclusão que nós passamos. Entramos nesse planeta pequeno e só saímos desse planeta quando nós realizamos aquilo que deveremos necessariamente realizar. Os estudos anteriores nos orientam em relação a planejamento espiritual e hoje acrescentaremos o tempo que você permanece nesse planeta. É uma penitenciária por reclusão, mas é uma belíssima penitenciária, onde tem todos os elementos, onde tem todos os requisitos para o seu crescimento. Você não fica lá ocioso, como é a penitenciária no mundo físico. Essa penitenciária, ela tem uma outra moldagem. Ela tem a orientação dos espíritos que vêm sempre nos orientar quando estamos intuídos, quando estamos fazendo processos de sintonia com eles. E temos todos os aspectos materiais para nosso auxílio, que são emprestados. Utilizemos agora essa prática de dizer que os bens terrenos, as bênçãos divinas, elas têm um propósito de nos promover crescimento. Todos os elementos, todas as nomenclaturas que nós poderíamos utilizar para os bens, vamos substituir por empréstimo. Porque utilizamos no tempo de vida que nós aqui estamos, e após esse período teremos que deixar para que beneficie a outros. Imaginem se nós, todos os seres da Terra, pudéssemos clarear a nossa mente, acrescentar esses conceitos modernos que nos impõem informações que vão cada dia mais nos deslindar da matéria, utilizá-la, fazer uso dela, ser aperfeiçoada por ela, ajudada, auxiliada, mas compreendendo que o momento certo ela terá que servir de aperfeiçoamento para outro. Que processo interessante, né? É algo assim absolutamente novo a nível de informação. E tem um terceiro e muito importante nome que é dado à Terra, que é o educandário. Uma escola. Esse talvez seja mais fácil de você compreender. Porque uma escola, você tem etapas que você vem desde o maternal até a universidade. E cada processo você precisa acrescentar conhecimento. Tem um detalhe interessante que faz a comparação entre a escola e a vida normal. Nós pedimos muitas vezes na nossa infantilidade espiritual facilidades à espiritualidade, a Deus. Mas o processo da escola nos mostra que cada vez que nós graduamos as nossas informações, somos inquiridos por mais informações e o nível de dificuldade vai aumentando. Isso acontece com a vida física. Nós que não entendemos e achamos que as facilidades devem existir. Na verdade, quando você qualifica-se cada dia que passa, espiritualmente, aumenta-se a gradação das suas provas, ou seja, dos seus questionamentos diante a vida, das possibilidades, das oportunidades. Por isso que tem algumas passagens que diz assim: eu pedi facilidade a Deus e Ele me apresentou provas.
Porque na medida em que eu cresço espiritualmente, eu recebo de Deus novas oportunidades, com nível de gradação maior, porque eu já me qualifiquei para lidar com essa gradação. Esse é um raciocínio que a gente não faz, a gente não percebe. Quando eu chego a esse nível de compreensão, eu trago à minha vida aquela palavrinha que eu já disse em vídeos anteriores. Eu amadureço espiritualmente. Eu compreendo que o processo da minha encarnação, ele bate, ele se encontra com essa palavrinha. E quando eu chego a esse nível, eu compreenderei que tudo que vem à frente são obstáculos que são trocados pelo nome crescimento espiritual. Agora eu já me encontro crescido espiritualmente e agora eu já não me desespero diante das provas que chegam. Eu sei, quando eu resolvo uma, que novas virão com um nível maior de dificuldade, com talvez um nível de aperfeiçoamento que será necessário pensar mais. Exige-se mais de mim, porque na medida em que eu vou crescendo espiritualmente nas provas, nas dificuldades vencidas, eu me torno melhor, eu me torno mais capaz. Eu sou convidado pela vida, pela espiritualidade, a participar do processo de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual significa lidar com as possibilidades que vocês chamam de dificuldades de forma diferente. Lembra no início dos nossos vídeos quando falávamos: o homem tem que caminhar de um lado e do outro ele pedir licença e tirar da vida dele o desespero, a angústia, a agonia. Essas palavras que são criadas no nosso imaginário, na nossa vida física, mas que não podem caminhar com aquele que se determina vivenciar essa realidade espiritual. A realidade espiritual nos dá cadência, nos dá equilíbrio, nos dá possibilidade, nos dá oportunidade, substituindo o imediatismo. Tem um outro processo que é muito importante e nós não podemos deixar de avaliar, que quando nós estamos na nossa oportunidade, que é a nossa vida, a nossa encarnação, nós não sabemos o tempo efetivo que essa encarnação levará. Isso é importante que se diga, por isso nós chamamos também o planeta de um planeta de penitenciária, porque ficamos reclusos aqui e não temos direito de antecipar o nosso retorno ao mundo espiritual. Esse é um dos únicos direitos que não é fadado ao homem. Precisamos respeitar as determinações divinas que lhe estabelecem tempo efetivo para o seu aperfeiçoamento. E é mais importante, que eu vou dizer agora, esse tempo, muitas vezes, infelizmente, são antecipados pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que agimos, e essa antecipação não é divina. Nós precisamos compreender e caminhar em consonância com aquilo que foi estabelecido na nossa programação espiritual. Lembra que nós falamos em vídeos anteriores? Para que se estenda, para que se realize o processo do nosso tempo aqui no planeta. E que possamos aproveitar o máximo possível deste tempo que nos é dado por Deus. Somente Ele saberá um instante devido para o seu retorno ao mundo espiritual. São muitas informações, eu sei disso. Muitos até que não conhecem essa realidade espiritual, pode até agora me chamar de onde provém tantas informações. Homeopaticamente, a gente ao longo dos vídeos vamos divulgando mais e mais informações que nos fazem caminhar nesse processo de encarnação da melhor forma possível. Vamos passar para o próximo processo agora, que é a oração. Querido amigo Jesus, repetimos os agradecimentos que nunca faltarão em relação ao nosso canal, em relação a todos aqueles que sintonizam conosco, em relação aos processos que aqui viemos realizar. Te agradecemos por a abertura dos caminhos espirituais que visualizam as necessidades daqueles que nos ouvem, através das palavras que possam chegar aos seus corações. E novamente, Pai,
Agradecemos a pleiade de espíritos que sintonizam conosco e nos oportunizam a experiência de sedimentar essas sementes luminosas que fazem parte do teu Evangelho. Fica conosco, amigo Cristo de Deus, governador espiritual do nosso planeta, agradecendo a oportunidade aqui e agora que estamos vivendo. Muita paz. Novamente, eu te convido a despertar. Até o próximo vídeo. Muita paz.